Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos fazer aqui a nossa revisão para a prova. Eu passei lá presencialmente uma revisão para a prova, tirei uma foto do que eu passei para os seus colegas e eu estou postando também essa foto aqui no Classroom. E eu vou agora explicar cada tópico, né, cada questão daquela revisão, e aí vocês vão conseguir fazer uma boa prova, vai ser muito tranquilo. A primeira questão que eu coloquei é o que são manifestações culturais de matrizes afro-brasileiras. Isso está no capítulo 13. A verdade é que a prova está baseada no capítulo 13 e 14, né? É 13 e 14 ou 13 e 12? Deixa eu conferir aqui rapidinho. Não, na verdade é capítulo 12 e 13. Essa questão que eu coloquei agora está no capítulo 13, que é um capítulo que justamente fala sobre manifestações populares de matrizes afro-brasileiras. Ele está na página 164. As manifestações culturais de matrizes afro-brasileiras são basicamente as manifestações culturais dos africanos que vieram para o Brasil e dos seus descendentes. Então é basicamente isso, né? Torna-se afro-brasileira porque quando eles vêm aqui para o Brasil, eles criam sua própria forma de manifestar as suas culturas que eram originárias da África, né? Então tem um estilo brasileiro de manifestação daquelas culturas. Então logo se torna-se uma matriz afro-brasileira. Então é basicamente lembrar disso. Aqui vai ter uma série de exemplos desse tipo de manifestações afro-brasileiras. Como a mais famosa de todas, com certeza, é a capoeira. Os descendentes de escravos, os escravos, na verdade, os escravizados daquela época, eles faziam uma dança que era uma dança e uma luta, e era uma forma de resistência tanto cultural quanto uma resistência física, né? De luta, de fato, para combate, né? E que em alguns momentos podia ser disfarçado como apenas uma dança. E eles eram os escravizados, que a gente sabe aqui que na história do Brasil, infelizmente, a gente teve um conjunto de escravizados, e eles eram negros no início vindos da África, depois eram negros descendentes desses africanos. E algumas vezes misturando alguns descendentes com outros vindos da África e por aí vai. Na questão 2 é para colocar exemplos de manifestações culturais de matrizes afro-brasileiras. Como eu falei, o livro já traz esses exemplos, né? Na página 164 e 165. Aqui, ó, na página 164 tem o tambor de crioula. Na página 164 também tem a capoeira, como eu já tinha falado. O maracatu está na página 165. E tem o jongo também, na página 165. Ok? O que é um mosaico na arte? Isso está no capítulo 12, que é o capítulo anterior. Eu vou dar a página aqui para vocês. A página 160. Tem um exemplo de mosaico. O capítulo 12 do Mosaico na Arte, ele começa na página 154. Eu quero que vocês gravem a imagem que está na página 160. Que eu vou usar um exemplo com esse tipo de imagem. O que é um mosaico, basicamente? O mosaico é um tipo de arte que você faz utilizando retalhos de alguma coisa. Geralmente são retalhos de pedras, de minerais, ou pedras em si, ou até cerâmicas, enfim. Antigamente se fazia muito essa questão do mosaico. Eles colocavam uma pedrinha do lado da outra e quando você via, pedras com cores diferentes, obviamente, quando você via aquilo dali formava um desenho, poderia formar um rosto, por exemplo. Tudo feito, ao invés de pegar o pincel com tinta e passar, com pedrinhas colocadas uma do lado da outra. Algumas pedras são maiores, algumas são pedrinhas bem pequenininhas, mas tudo é mosaico. Aqui na página 160 tem um exemplo de um cara que trabalha com esculturas, um escultor lá de Barcelona, e ele coloca nas esculturas dele, ao invés de pintar as esculturas dele, ele faz um mosaico. Olhem bem aí, tem um conjunto de pedrinhas. O livro dá um exemplo assim, muito claro de mosaico, é fácil de entender como se funciona um mosaico, que é dos calçadões das praias, né? Calçadão de Copacabana. Ah, mas nunca fui em Copacabana, tio. Já foi em Sepetiba? Também tem. Muriqui? Também tem. Tá vendo? O desenho se forma por meio das pedrinhas sendo colocadas uma do lado da outra. Não é uma tinta que eu coloco, mas sim a pedra
cada pedra com uma cor organizada e faz um mosaico. Então é isso aí. Na página 160 tem esse exemplo de mosaico aí que eu falei. Que eu quero que vocês gravem a imagem. O que é um patrimônio imaterial? Isso está na página 166. Cadê? Aqui, ó. 166, no final da página, está o patrimônio imaterial. Patrimônio é tudo aquilo que a gente tem. Por exemplo, o cara tem um patrimônio, uma empresa tem um patrimônio avaliado em R$1 milhão. O patrimônio é tudo que ela tem. Socialmente, para uma sociedade, o patrimônio é aquilo que são os bens públicos, aquilo que é importante para aquela sociedade. E muitas vezes a sociedade quer que aquilo seja preservado, porque o patrimônio é uma coisa relevante para aquela sociedade, para aquele grupo. Então, vamos dar um exemplo. Cristo Redentor, ele é um patrimônio do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele faz parte da história do Rio de Janeiro. Ele lá fora representa o Rio de Janeiro, representa muitas vezes o Brasil. E ele faz parte da paisagem do Rio de Janeiro, ele é carregado de história, de identidade, de coisas que fazem o Rio de Janeiro se sentir representado de alguma forma, e além disso de carregar certa história, e além disso carregar uma certa paisagem visual que as pessoas não querem que acabe. Então as pessoas não deixam que seja derrubado o Cristo Redentor para se fazer uma loja ali, por exemplo. Vamos derrubar o Cristo Redentor, a gente faz, sei lá, uma loja de pipa ali. Ninguém vai deixar isso acontecer. Mesmo que chegue um cara lá muito milionário, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele é um patrimônio tombado, ou seja, um patrimônio que não pode ser perdido. E ele é um patrimônio, ele é algo muito importante para a nossa comunidade aqui, né? Para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Esse tipo de tombamento acontece não só com... Tombamento é uma expressão para que seja guardado, para que nunca ninguém quebre, mude, destrua. Esse tipo de coisa acontece com várias coisas antigas. Eu dei o exemplo do Cristo Redentor, mas uma igreja muito antiga pode acontecer o mesmo. Uma igreja lá de 1600, ninguém vai deixar de roubar aquela igreja, porque ela é um patrimônio importante para a sociedade. Uma estátua muito antiga, que nem o Cristo Redentor é um exemplo, uma estátua muito antiga, um patrimônio, muitas vezes é levado a um patrimônio para a sociedade, então ninguém pode destruir aquilo tem uma ideia de tentar preservar aquilo. Mas isso eu estou falando de patrimônios materiais até agora, ou seja, é coisa que você toca, você pode ir lá e botar a mão no Cristo Redentor, ele existe ali, você consegue sentir o material dele. Uma igreja antiga é a mesma coisa. Aqui ele está perguntando o que é um patrimônio imaterial. Ou seja, imaterial é o que não tem matéria, é aquilo que você não toca. Então, por exemplo, as tradições podem ser patrimônios imateriais. A capoeira, você tem os instrumentos materiais dela, não tem? Tem o berimbau e tudo mais. Mas saber jogar capoeira é um patrimônio imaterial. O samba, você tem os instrumentos musicais. O pandeiro, o cavaquinho, seja lá o que for. Mas o grande patrimônio do samba é a própria tradição, a cultura de sambar, que é um patrimônio imaterial. Você não consegue pegar a música do samba. Você consegue até gravar ela num dispositivo, mas você não consegue segurar. Você ouve, aquilo fica no ar. E a forma de dançar, aquilo dali, você não consegue... É um saber. Um saber você não segura, não é material, é imaterial. Então, o patrimônio material é isso. É um patrimônio de uma sociedade que ela quer preservar e que ela não tem material, não tem materialidade. É algo que é uma tradição, uma cultura, uma dança, uma receita de uma comida. Tá entendendo? A comida poderia ser o patrimônio, mas não é. É a receita, é a forma como se faz, é a forma como se veste para fazer aquilo. Então, basicamente, é uma forma de preservar tradições. Patrimônio material é uma forma de preservar tradições. É um pouco complicado esse conceito, mas espero que tenham entendido. Se não entenderam, na página 166 tem uma explicação. Eu acredito que a minha explicação está mais completa, mas podem olhar lá. A quinta questão é quais tipos de capoeira existentes. Na página 167 e 168 fala um pouco disso. Existem dois tipos de capoeira, que é a regional e a Angola, né? Aqui está aqui um pouco... Tem a explicação na 167 e 168 sobre isso.
É, a capoeira regional, ela é muito mais travou. Acrobática. Deu um trava-língua aqui. Ela tem mais salto, ela sai mais do ar. Enquanto a capoeira Angola, ela é mais presa ao chão. Essa é uma das principais diferenças. Tem outras diferenças. Mas basicamente vocês têm que lembrar que sim, existem dois tipos de capoeira mais famosos, né? Que são a Angola e a regional. Nessa questão 6 eu pergunto qual o berimbau é utilizado em qual manifestação cultural. O berimbau é um instrumento com uma corda só que você fica batendo assim, muito utilizado na capoeira. Aquilo é na capoeira. Página 168, o que é maracatu? O que é maracatu? A resposta está na página 168. Aqui fala um pouco do maracatu rural. Tem dois tipos de maracatu mais famosos. Aqui ele citou basicamente o maracatu rural. No maracatu rural, ele é executado principalmente em Pernambuco. Ele começou lá, a origem dele lá. Deem uma lida aqui sobre o que é, para entenderem melhor um pouco, senão meu vídeo está ficando muito extenso, daqui a pouco vai ser ruim de carregar. Vou tentar ser um pouco mais rápido nas respostas. Na 168, o maracatu rural está sendo explicado aqui, é só um textinho bem pequenininho, que é um tipo de cultura de manifestação afro-brasileira que se originou lá em Pernambuco, e aqui tem um pouco mais de detalhe. Na questão 8, o jongo influenciou que ritmo musical brasileiro? Aqui, isso está na página 69, mas eu posso dar a resposta logo. É o samba. O samba ele é influenciado por movimentos do jongo. Então, a resposta é samba. E a última questão que eu coloquei na revisão é o que é tambor de crioula? Que está na página 167. O tambor de crioula é um tipo de manifestação afro-brasileira que funciona assim mais ou menos. Tem os participantes que ficam com tambores, batendo nele e tudo mais, meio agachados, e de frente para eles as mulheres dançam. E as mulheres ficam dançando de frente para eles e tal. E aí quando uma vai sair da dança ali e chama a outra, elas dão o que chamam de umbigada, né? Que é quase que um umbigo perto do outro assim, né? E aí ela sai, aí entra a outra que faz a dança de frente para os rapazes que tem do pessoal que está tocando tambor, né? Esse é o tambor de crioula. Mas se tiverem alguma dúvida, página 167. Beleza? Qualquer dúvida, me avisem aí. Boa prova. Até mais.